Imagine um cenário em que todo o conhecimento científico da humanidade fosse perdido após um desastre global, restando apenas uma única frase a ser passada para as próximas gerações. Qual seria a sentença mais rica em significado e informação? Para o físico Richard Feynman, a resposta é simples, mas profunda. Todas as coisas são feitas de átomos. Esse conceito nos transporta para uma expedição não rumo ao espaço exterior, mas ao microcosmo, uma jornada ousada dentro da estrutura mais fundamental da matéria. Como astronautas explorando terras desconhecidas, cientistas mergulham no interior do átomo de hidrogênio, o mais simples de todos, composto por um único próton e um elétron. Mas, ao contrário da imagem intuitiva de um planeta orbitando uma estrela, a realidade quântica é bem diferente. A mecânica quântica revela que o elétron não tem uma posição exata, mas sim uma nuvem de probabilidades, tornando impossível para nossos exploradores aterrissarem sobre ele. Esses átomos são os blocos fundamentais do universo. Tudo, das estrelas aos grãos de areia, é feito deles. E ainda mais impressionante, há mais átomos em um único corpo humano do que estrelas em todo o universo observável. Se tentássemos contá-los a 1 bilhão por segundo, levaríamos mais tempo do que a própria idade do universo. Cada átomo é um universo em miniatura, cheio de complexidade. Mas os átomos nem sempre existiram. Nos primeiros momentos do universo, não havia nada além de uma sopa densa de partículas elementares e radiação. A pergunta natural é: como passamos desse estado caótico para um universo ordenado, repleto de átomos e estruturas? A história dessa transformação está conectada à vida de George Gamow, um jovem físico brilhante que, com sua esposa Ru, fugiu da repressão soviética em 1932, atravessando o Mar Negro. Após várias tentativas, conseguiram escapar e seguir carreira no Ocidente. Lá, Gamow continuou a trabalhar em ideias fundamentais sobre a origem do universo. Antes mesmo das contribuições de Gamow, em 1929, o astrônomo Edwin Hubble apresentou a primeira evidência de que o universo está em expansão. Isso levou à teoria de que tudo começou em um ponto extremamente quente e denso, o que chamamos hoje de Big Bang. Gamow e seu aluno Ralph Alpher propuseram que, nos primeiros momentos do universo, a radiação eletromagnética era dominante e interagia constantemente com partículas de matéria. Foi apenas quando o universo esfriou o suficiente para que prótons e elétrons se unissem, formando átomos neutros, que a luz pôde viajar livremente. Essa luz ainda pode ser detectada hoje como a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, um eco do universo primordial. Logo após o Big Bang, o universo era quente demais para a formação de estruturas. Mas conforme ele se expandia e esfriava, quarks começaram a se agrupar em prótons e nêutrons, mantidos unidos pela força nuclear forte. Esses, por sua vez, tornaram-se os blocos de construção dos primeiros átomos. Cada um desses blocos contém seu próprio nível de complexidade. O nêutron, por exemplo, é formado por 2 quarks down e um quark up, uma estrutura simples à primeira vista, mas que esconde uma complexidade imensa. Portanto, dos quasares aos quarks, das explosões cósmicas às interações subatômicas, a ciência é uma longa e contínua jornada para entender os componentes fundamentais da realidade. E tudo isso se resume, em última instância, àquela simples, porém poderosa frase: todas as coisas são feitas de átomos. Quanto mais os cientistas exploram o interior dos prótons, mais descobrem um cenário surpreendente. Aqueles 3 quarks de valência tão presentes nos livros escolares representam apenas cerca de 1% da massa total do próton. O restante vem de um verdadeiro redemoinho de energia e partículas efêmeras. Grande parte dessa massa é sustentada pelos gluons, partículas responsáveis por transmitir a força nuclear forte, funcionando como uma espécie de cola que mantém os quarks unidos. Contudo, o interior de um próton está longe de ser algo estático. Os gluons, em seus altos níveis de energia, podem gerar pares momentâneos de quarks e antiquarks, que surgem e desaparecem rapidamente. Esses visitantes transitórios são chamados de quarks do mar. Assim, o próton é, na verdade, uma sopa dinâmica de quarks fixos,
gluons incansáveis e partículas que só existem por breves instantes. É justamente dessa atividade frenética, onde partículas existem e não existem ao mesmo tempo, que vem a maior parte da massa do próton. Experimentos como os realizados no HIC, um colisor de partículas em Nova York, têm revelado que até quarks mais pesados, como os CHARMM, podem surgir ocasionalmente dentro do próton, embora por períodos tão breves que não alterem sua massa total de forma duradoura. Nesse universo subatômico, as leis da física clássica parecem dar lugar a regras quase mágicas. Partículas surgem do nada, ocupam múltiplos lugares simultaneamente e precisam de 2 giros completos para retornar à posição inicial. É nesse palco quântico, aparentemente caótico, que se formaram os primeiros blocos do universo. À medida que o universo primordial se expandia e resfriava, prótons e nêutrons começaram a se mover mais lentamente. Essa desaceleração permitiu que se unissem. Em 1948, o físico George Gamow propôs que, poucos minutos após o Big Bang, quando a temperatura do universo caiu para cerca de 1 bilhão de graus Celsius, a força nuclear forte permitiu a união de um próton com um nêutron. Nascia assim o deutério, o primeiro passo na formação de elementos mais complexos. Gamow descreveu a cadeia de transformações nucleares. O deutério se unia a outro próton, formando o hélio 3. 2 dessas estruturas podiam se fundir e gerar hélio 4, uma das formas mais estáveis do universo, liberando nêutrons livres no processo. Esse mesmo tipo de fusão ainda ocorre hoje nos núcleos das estrelas, como o Sol, onde a pressão e o calor transformam matéria em luz e energia. Nos primeiros minutos do cosmos, entretanto, o calor era universal. Um curto intervalo de apenas 20 minutos foi o suficiente para que cerca de 1/4 do hidrogênio existente fosse convertido em hélio. Com apenas 20 minutos de idade, o universo já apresentava matéria e luminosidade. No entanto, para formar um átomo completo, era preciso mais. Além do núcleo, seriam necessários elétrons em órbita. Esses elétrons só poderiam ser capturados centenas de milhares de anos depois. A força eletromagnética, mais fraca que a força nuclear, só conseguiu manter os elétrons presos quando o universo esfriou até cerca de 4.000 graus Celsius, 380 mil anos após o Big Bang. Nesse ponto, os elétrons ficaram lentos o suficiente para serem atraídos e mantidos pelos núcleos. Foi nesse momento que surgiram os primeiros átomos verdadeiros. A luz, que antes estava presa em um mar opaco de partículas, finalmente pôde se propagar livremente. O universo se tornou transparente, e os fótons passaram a viajar em linha reta. Alguns deles ainda cruzam o cosmos e podem ser detectados hoje. Essa luz antiga, fria e sutil foi prevista em 1948 por Ralph Alpher e Robert Herman. Eles imaginaram que uma radiação remanescente do nascimento do universo ainda estaria por aí, esperando ser descoberta. No entanto, sua ideia foi ignorada por mais de uma década, até que uma descoberta acidental mudaria tudo, não vinda do espaço, mas de uma antena localizada em um telhado nos Estados Unidos. Tudo começou com um zumbido persistente detectado pelos pesquisadores Arno Penzias e Robert Wilson, que investigavam sinais de rádio. Atribuíram o ruído, a princípio, a fezes de pombos acumuladas na antena. Após limpezas, o ruído permanecia. Intrigados, passaram a buscar ajuda entre colegas. Foi assim que chegaram a Robert Dicke, em Princeton. Ao ouvir a descrição do sinal, Dicke compreendeu imediatamente. Tratava-se da radiação predita por Alpher e Herman. Penzias e Wilson haviam, por acaso, tropeçado naquilo que Dicke vinha procurando há anos: a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, uma assinatura ancestral deixada pelo resfriamento da fornalha primordial que foi o início do universo. A confirmação de que o Big Bang havia realmente acontecido. Em 1978, os 2 cientistas ganharam o Prêmio Nobel de Física por essa descoberta acidental. Já Dicke e Gamow, que teorizaram e buscaram por ela, nunca receberam tal reconhecimento. Assim se encerra uma das histórias mais fascinantes da astrofísica: a confirmação de que vivemos em um universo que já foi muito mais quente e denso, e que ainda carrega, nas entrelinhas de sua estrutura, as marcas desse começo explosivo. Essa radiação de fundo pode ser vista como uma fotografia do cosmos quando ele mal havia aberto os olhos. Esse retrato primitivo carrega pistas escondidas sobre o que o universo viria a se tornar.
Pequenas variações na temperatura dessa radiação indicam onde a matéria começou a se aglutinar. Pontos ligeiramente mais densos se tornaram ainda mais densos com o tempo, atraindo mais e mais matéria. Foi dessa dança gravitacional que, centenas de milhões de anos depois, surgiram as primeiras galáxias. Essa relíquia cósmica também preserva um eco longínquo, os sussurros sonoros das chamadas oscilações acústicas de baryons, uma espécie de reverberação das ondas de pressão que se propagaram pelo universo infantil. Mapeamentos modernos, como o Dark Energy Survey realizado nos Andes, permitiram desenhar com detalhes o esqueleto do universo atual, imensos agrupamentos de galáxias entrelaçados por vazios colossais, ecos diretos das imperfeições detectadas nessa radiação. Mas você não precisa de um radiotelescópio para captar um pedacinho dessa infância cósmica. Um aparelho de TV analógico antigo já servia. Aquele chiado de tela sem sinal, cerca de 1% dele era a própria radiação cósmica de fundo. O universo nasceu há quase 14 bilhões de anos. E embora o primeiro átomo só tenha se formado cerca de 380 mil anos depois, esse momento foi tão fundamental que sua marca continua presente até hoje. Esses ecos vão continuar nos acompanhando por trilhões de anos, e talvez além da nossa capacidade de detectá-los. Dá até para pensar que o surgimento dos átomos foi uma consequência natural, inevitável, de qualquer universo quente e cheio de energia. Mas, surpreendentemente, essa não é a realidade. Muito pelo contrário. A existência dos átomos, e, por consequência, de tudo que conhecemos, é uma improbabilidade quase absurda. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e nos acompanhe para mais vídeos incríveis.